rosto aos seus pés, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque só o Senhor é o Criador, o sustentador. Só o Senhor pode nos sustentar nesse tempo, nos guardar, ó Deus, nesse tempo que estamos passando, tempos tão difíceis, tempos, ó Deus, que nós temos clamado a Ti, clamado pela Tua graça, clamado pela Tua misericórdia. Tempo que tem nos sido difíceis, mas o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus, nosso sustentador, o único que pode nos dar a certeza de passarmos por esse tempo, e nós vamos passar, porque tudo isso vai passar. Vai passar. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem movido céus e terras para não permitir que nada venha acontecer a mim, a você. Talvez você não tenha passado uma semana muito fácil. Talvez você esteja em seus dias com um coração pesaroso, com um coração choroso, precisando do consolo do Senhor, precisando da graça, da misericórdia do Senhor. Nós queremos clamar pela tua vida, nós queremos clamar pela sua família. Pai querido, amado, entregamos a Ti, ó Deus, cada uma dessas vidas, cada pessoa que nos assiste nesse momento, cada um daqueles que nos assistirão, ó Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor Deus, esses corações, essas vidas, essas mentes, ó Pai. O Senhor sabe o que se passa. O Senhor sabe o que ocorreu essa semana, como foi a semana, Senhor Deus. O Senhor sabe das angústias. O Senhor conhece, ó Deus, cada choro, cada clamor a Ti. O Senhor conhece, Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua paz. Derrama do Teu amor. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada uma dessas vidas, ó Deus. Dê a eles, ó Deus, dê a cada um a certeza de que o Senhor está no controle, a certeza de que tudo isso vai passar e a seu tempo tudo voltará diante da Tua vontade, voltará a ser aquilo que é o Teu querer. Que nossa vida, Senhor Deus, que nossa caminhada seja sempre pautada na Tua vontade, no Teu querer, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, já entregando, Senhor Deus, esse momento nas Tuas mãos, o momento da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, a começar por mim, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago 1, verso 22. Só abaixa um pouquinho o bicho aí, por favor. Tiago 1, verso 22. A palavra diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Tiago está escrevendo essa carta, enviando essa carta não a uma igreja específica, não a um grupo específico, mas Tiago está escrevendo essa carta e enviando para aquilo que nós conhecemos, ou aquela que nós conhecemos como as 12 tribos da diáspora, comunidades cristãs de origem judaica que estavam espalhadas pelo Império. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, onde os discípulos, onde eles pregavam a palavra, eles anunciavam a palavra, e chega um momento, e nós voltaremos nisso, chega um momento em que há um momento em que as pessoas elas se colocam numa zona de conforto, de tal maneira que é preciso o Senhor permitir uma perseguição, para que elas saíssem dessa zona de conforto. E justamente ao sair dessa zona de conforto, esse povo se espalha, o que nós conhecemos aí como as 12 tribos da diáspora. E Tiago escreve essa carta a esses cristãos que vêm do mundo grego, que têm a sua mente, na sua mente, todo o conhecimento teórico, eles têm todo o conceito na sua mente. Cristãos judeus que se convertem, judeus que se convertem ao cristianismo e trazem toda a prática judaica, a prática da lei para o seu meio. Tanto é que Jesus ele vai criticar esses homens por dizer a eles que eles querem colocar fardos pesados sobre as pessoas. Os discípulos serão criticados em alguns momentos porque entendem que é necessário continuar praticando essa lei, que você pode ser sim cristão, mas é necessário continuar praticando essa lei. Só que Jesus vai dizer: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Eu vim mostrar a vocês que há uma nova maneira, um novo jeito de você cumprir essa lei. É pela lei do amor. Uma prática de forma diferente. E justamente Tiago veio nos convidar para colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que está na teoria, você tem a teoria, ensinamentos que você tem a prática da lei muitas vezes, das regras que você segue, mas Jesus está dizendo: pega essa teoria, ou melhor, Tiago está dizendo: pega essa teoria, pega essas regras aí e vamos colocar em prática, mas não para sobrecarregar as pessoas, mas na prática do amor, que é a prática que Jesus nos ensinou. Porque quando não vivemos um cristianismo prático, vivemos de fachada, ou vivemos um cristianismo de fachada. Porque Jesus ele o tempo inteiro vem nos ensinar, ele vem nos chamar justamente para essa prática, ele vem mostrar essa prática. Ele vai dizer para os discípulos quando lavam seus pés: da mesma forma que eu fiz por vocês e para vocês verem, e com vocês devem fazer para os outros. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. E se você vive um cristianismo que não pratica, um cristianismo que não é prático, ele é algo de fachada, você vive uma fé morta. Tiago ele é uma carta interessante porque ele vai falar o tempo todo de prática. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é como se Tiago chegasse e dissesse: olha, tudo bem, vamos ouvir. E ouvir traz fé, produz fé. Mas esse ouvir e essa fé, ela automaticamente, a consequência dela, a prática. A consequência do seu ouvir, a consequência da sua fé, daquilo que foi produzido no seu coração, é a prática. Coloque isso em prática. Viva o Evangelho, viva aquilo que você aprendeu. Porque ouvir, meus irmãos, qualquer um ouve. Ouvir, muitos ouviram. Ouvir, você ouviu e você está ouvindo e você tem ouvido.
está a prática? Onde está a prática na sua vida? Muitas pessoas ouviram Jesus anunciando a palavra, pregando a palavra, vendo até os milagres que ele estava ali fazendo, mas para muitos não adiantou absolutamente nada. Para muitos não adiantou absolutamente nada porque eles não obedeceram Jesus. E como eu falei na quarta-feira, ouvir não significa dar ouvidos. Porque o ouvir qualquer um pode ouvir, mas o dar ouvidos é prática, é colocar em prática. E aqueles que resolvem ouvir são aqueles que praticam, são discípulos verdadeiros. O apóstolo Paulo estava dizendo, quando ele vai dizer, olha, vocês precisam ouvir para produzir frutos, para que a fé seja produzida em vocês, a fé seja avivada em vocês. Mas ele estava dizendo, é preciso que alguém pregue. E se não tiver quem pregue, as pessoas não vão se converter, as pessoas não vão ouvir, essa fé não vai ser produzida na vida e no coração das pessoas, se não tiver quem pregue. Mas Tiago está dizendo, uma vez que se ouve, há um desejo no coração, há um avivamento na sua vida e há uma prática. O fato de você ouvir o Evangelho, o fato de você ouvir o Evangelho, o fato de você conhecê-lo de trás para frente, de frente para trás, não significa que você vive. Fazer a vontade de Deus, sim. Isso é prática, isso é vivência. Porque talvez você ouça, eu não sei quanto tempo de cristão você tem, eu não sei quanto tempo faz que você entregou a sua vida a Jesus, mas talvez você ouça há 20 anos sobre perdão, mas você não consegue perdoar. Talvez você ouça há 20 anos sobre a prática do amor, mas você não consegue amar o seu próximo. Você não consegue abraçar, você não consegue pedir perdão. E você passa 10, 15, 20 anos ouvindo, mas não consegue colocar em prática. Não há mudança de vida, não há transformação. E aí quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, você olha lá para o início, quando você ouviu o Evangelho, quando você levantou sua mão, você disse que entregou sua vida para Jesus. E aí nessa conversão, você queria evangelizar o mundo inteiro. Você queria contar para o mundo inteiro aquilo que você ouviu e agora você entendeu. Você queria falar para o mundo inteiro desse Jesus que agora você conheceu. E aí você participava das EBDs. Toda EBD você estava lá. Toda a programação da igreja você estava lá. Todos os cultos você estava lá. Você tinha sede, você queria ouvir a palavra. Você queria ler a palavra todos os dias. Com o passar do tempo, você começou a entrar numa zona de conforto. Você começou a entrar numa rotina. E essa quarentena, essa pandemia, se você não está firmado no Evangelho, na palavra, se você não está firmado em Cristo Jesus, essa pandemia, esse isolamento, ele vai fazer com que você entre ainda mais nessa zona de conforto. E aí você não lê mais a palavra, porque você não tem tempo. Antes você não tinha tempo porque você trabalhava muito, estudava. Agora você não tem tempo porque você tem outros afazeres, apesar de muitos até estarem em casa, porque não pode trabalhar. Ou se pode trabalhar, você só pode trabalhar uma parte do dia.
Ainda assim você continua dando a desculpa do não tenho tempo. Quando você tem a EBD, você agora não vai mais a EBD, porque domingo de manhã é o dia que eu tenho para dormir, a não ser que tenha um churrasco, aí eu acordo e vou. Mas se não, é o dia que eu tenho para dormir, eu não tenho mais tempo para EBD, eu preciso descansar. Culto aos domingos, quarta-feira, esse eu não vou mais. Culto aos domingos, se der, domingo eu vou. Evangelizarmos, para quê? Pregar a palavra, trazer, e você não precisa sair de porta em porta pregando a palavra, mas se você viver o Evangelho no seu contexto, no seu trabalho, com a sua vizinhança, conhecendo pessoas novas, trazendo essa pessoa para o seu contexto, mas muitas vezes a gente olha e fala assim, mas para quê? Eu já tenho meus amigos, eu já tenho meu grupo aqui, para que eu vou deixar inserir mais alguém? Para que eu vou permitir que insira mais alguém? Não, esse grupo aqui está bom. Essa zona de conforto aqui está muito boa, não precisa mais não. Eu já estou com a minha vida estabilizada. O que eu ganho já dá para pagar as minhas contas, já tranquilo. Eu ainda continuo trabalhando mesmo com a pandemia, eu ainda continuo trabalhando e ganhando o meu. Está dando para pagar as contas. Ou talvez você fale, não, agora está dando para pagar as contas, eu preciso de um pouco mais, então eu preciso trabalhar mais. E se eu preciso trabalhar mais, eu não tenho tempo para poder ler a palavra, eu não tenho tempo para poder evangelizar, eu não tenho tempo para ir para EBD. Do jeito que está, tá bom demais. Sua vida entrou numa zona de conforto. E aí, como eu citei no início, me fez lembrar Atos dos Apóstolos, onde a palavra começa a ser anunciada, começa a ser pregada, e o povo começa a se converter, 3.000, 5.000, as pessoas vão se convertendo, e o Evangelho começa a se expandir ali naquela região, e parece que as pessoas vão tudo para Jerusalém, ficam lá e ficam no conforto, só que eles esqueceram de Mateus 28:19, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque o Evangelho não é para você guardar no seu coração, porque aquilo que Jesus falou contigo, aquilo que Jesus fez na sua vida, não é para você guardar, mas é para você anunciar a todos os cantos, por onde você está, onde você passa. E aquela igreja resolveu ficar ali em Jerusalém. Aqui o Senhor permitiu uma grande perseguição, e a igreja se espalhou pelo mundo inteiro e começou a pregar a palavra. A igreja se espalhou de uma tal maneira que hoje você conhece o Evangelho. Hoje nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Tirou aquela igreja da zona de conforto dela. Meus amados irmãos, eu fiz uma observação esses dias lá em casa. Na minha casa tem uma pilastra logo na entrada, e essa pilastra tem um vão na parte superior, e aquele vão ali, o pombo gosta de fazer seu ninho ali. De vez em quando ele aparece e faz um ninho. E aí eu comecei a observar. A mãe vai lá, começa a levar galho em galho, constrói, ela formata aquele ninho ali. Aí vai lá, coloca o ovo. E fica ali aguardando o filhote nascer, o filhote nasce, ela vai lá, traz comida e vai tratando ele ali. Chega um dado momento que está chegando a hora do filhote voar, começar a aprender a voar. E eu comecei a observar que a mãe, ela começa a tirar de galho em galho e jogar fora. Ela começa a desfazer a cama confortável. Até que chega um momento que não tem mais nada ali, e mesmo que ele não queira sair, ela vai dar um empurrãozinho para ele sair. Ele precisa voar, ele precisa sair da zona de conforto dele.
Porque ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa chegar à estatura que ela espera que ele chegue para ela voar sozinho. Assim como Deus, quando Ele olha para nós, olha para a minha vida e para a sua vida, e a gente decide ter uma zona de conforto, ou se achegar numa zona de conforto, ou ficar nessa zona de conforto, Deus Ele começa a tirar os galhos, começa a tirar esse conforto. E talvez até dar um empurrãozinho para a gente sair dessa zona de conforto. Sabe por causa de quê? Porque Deus quer nos levar a lugares altos, irmãos. Deus quer nos levar a lugares altos, mas a nossa decisão muitas vezes é permanecer onde estamos, é preferir não avançar. Porque avançar dá trabalho, custa tempo. Preste atenção nessa pandemia. Depois que ficou todo mundo em casa, a igreja continua se reunindo de casa em casa. Mas depois que todo mundo ficou em casa, a igreja precisou se adaptar ao momento. Agora você precisa cultuar pela internet, transmitir. Igrejas que não tinham nenhuma estrutura, da noite para o dia começaram a transmitir pela internet. Precisaram sair da sua zona de conforto. Porque nós estamos tão acostumados a ficar entre quatro paredes, e nós esquecemos de Mateus 28, vão e falem do meu amor, preguem a minha palavra a toda criatura. Nós esquecemos dos ensinos de Tiago. Olha, eu quero que vocês coloquem em prática esse amor que Jesus nos ensinou, mas não somente entre quatro paredes, mas lá fora, alcançando vidas. E nessa quarentena Ele colocou cada um nos seus lares, e a igreja continua se reunindo nos lares. Mas como que Ele fez esse evangelho espalhar? Através da internet. E através da internet esse evangelho tem se espalhado. Está tirando a gente da zona de conforto. E talvez Deus Ele queira tirar você, ou esteja tirando você da sua zona de conforto, porque Ele quer levar você a lugares altos. Ele tem sonhos maiores para você. Permita-se levar, por mais que você olhe e veja, olha, a situação está difícil, não está nada fácil, as coisas estão acontecendo e eu não sei o que fazer. Permita que Deus use a sua vida, permita que Deus faça aquilo que você acha que não é nada. Isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai render nada, isso aí não vai me levar a lugar nenhum. Deixa Deus agir. Se Deus está abrindo as portas, se Deus está dando direção, deixa Ele agir, porque é daí que Ele vai te levar para lugares mais altos. Porque se você for fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Porque se você for fiel naquilo que eu coloco nas tuas mãos, nas suas mãos, sobre muito eu te colocarei. Deus está fazendo algo extraordinário. Esse ano é um ano que nós temos falado sobre o extraordinário de Deus, temos vivido o extraordinário de Deus. E muitos testemunhos têm surgido daquilo que Deus está fazendo, e eu tenho certeza que muitos ainda virão daquilo que Deus ainda vai fazer. Só que sempre que Deus quer fazer algo extraordinário, Ele primeiro tira a gente da zona de conforto, tira a gente do nosso mundinho que nós nos acostumamos, tira a gente da nossa casa, tira a gente daquele trabalho porque você não quer crescer, porque está bom, porque ali já dá o dinheiro para pagar as contas, está ótimo. Não quer avançar, não quer crescer, porque está confortável onde você está. E aí eu pensei em alguns exemplos da palavra de Deus. Olha, por exemplo, a vida de José. José, de queridinho do papai, foi feito escravo para chegar a ser governador do Egito. Deus tirou ele da zona de conforto dele. Disse: José, o que eu tenho é muito maior.
E não só para a vida de José, mas para aquele povo, porque através da vida de José, a fome que se alastrou sobre aquela região durante 7 anos, o povo foi lá, ia até José e comprava a comida necessária e eles não morreram de fome. Deus abençoou não só a vida de José, mas a vida daquele povo inteiro. Olha para a vida de Abraão. Abraão estava em Ur, numa vida confortável com seus bens, com suas famílias ali. Deus fala para ele: Abraão, sai dessa terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E pela fé ele foi, tanto é que se torna pai da fé. O homem pela qual a linhagem nasceu, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha para a vida de Jó. Jó tinha tudo, tinha seus filhos, tinha seus bens. Ele, todos os dias ele orava a Deus pelos seus filhos, fazia os sacrifícios necessários pelos seus filhos. Mas Deus tirou ele da zona de conforto dele, tirou tudo que ele tinha. E Jó permaneceu firme. E no final, a fala de Jó foi: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por experiência. Agora eu te conheço porque eu te vejo. Deus tirou Jó da zona de conforto para ele ter uma experiência com ele. Porque do jeito que estava, o próprio Jó disse: eu ouvia falar sobre o Senhor, por isso eu orava, por isso eu te adorava. Agora não. Agora eu tenho experiência contigo. Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, era um homem influente, um homem poderoso, um homem rico. Deus tirou tudo isso da vida dele e transformou ele no homem que mais plantou igrejas em todo o mundo. E transformou ele no apóstolo Paulo, o homem que mais evangelizou em todo o mundo, ao ponto de ele reconhecer: eu não tenho a minha vida por preciosa, o que importa é fazer a vontade de Deus. Sempre que Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida e através da nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos tirar da zona de conforto. Porque na zona de conforto não há crescimento. Porque na zona de conforto não há mudanças. Porque na zona de conforto não há experiência com Deus. Porque na zona de conforto ela te paralisa. Ela não te deixa ver além. Ela não te deixa crescer. Ela não te deixa ver aquilo que Deus tem para a sua vida e quer fazer na tua vida. Meus irmãos, a gente está num tempo em que cada um tem tido a sua experiência, mas muitas pessoas têm clamado ao Senhor, têm chorado, têm buscado, têm perguntado o porquê. Saiba que Deus está tirando você da sua zona de conforto para te levar a lugares altos, para fazer o extraordinário na sua vida e através da sua vida, para abençoar vidas como Ele usou a vida de José, para abençoar nações como Ele usou a vida de Abraão, para ter experiência com Ele, experiência que você nunca teve talvez, porque você só ouve falar sobre Deus, mas você nunca teve uma experiência real com Ele, como Jó teve. Deus quer tirar você da zona de conforto, para você anunciar o Evangelho em todos os cantos onde você for, para te levar a lugares que você nunca imaginou estar, mas que Deus não só vai te levar, mas vai te sustentar, vai te guardar e vai te usar poderosamente. Permita, meus irmãos, permita que Deus tire você dessa zona de conforto que você entrou. Permita que Ele tome a sua vida. Meus amados, quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Permita o agir de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai Santo, querido, amado, queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, pela Tua palavra.
Te agradecer por aquilo que o Senhor falou, colocou no nosso coração, Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a sair dessa zona de conforto. Nos ajuda, Senhor Deus, a sair dessa mesmice que nos colocamos. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na tua igreja, Senhor Deus, seja no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Porque muitas vezes nos falta forças, nos falta ânimo. Muitas vezes nos falta, Senhor Deus, a experiência contigo. Muitas vezes nos falta coragem, Deus. Pai Santo, toma a nossa vida nas tuas mãos. Faça em nós conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para a glória do teu santo nome. E completa, Senhor Deus, no nosso coração aquilo que não foi falado aqui, mas na vida de cada um que o Senhor conhece, Deus. Assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, agradecer e engrandecer o seu santo nome, irmãos.
vezes a circunstância que nós estamos é que o Senhor irá nos abençoar. E quando o pastor falou sobre a vida de Jó, eu lembrei de um versículo em Jó, no capítulo de Jó, que diz assim: que ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fique tranquilo com as adversidades, com as circunstâncias, porque Deus está cuidando de tudo, nada foge do seu controle. Tudo está no controle da palma de suas mãos. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, Ele continua sendo o Deus que te criou, que te formou e que reina sobre os céus e a terra. Aleluia. Se você crê nisso, adora o Senhor conosco essa noite, essa canção. Oh Senhor, Tu és bom, Pai. Eu sabia, Senhor, que a nossa esperança, a nossa fé é depositada em Ti, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Amém. Seja louvor. Cante comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua a ser Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Se o nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Agora somos uma casa, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu deposito minha confiança em Ti, Senhor, a Te adorar pelo que és. Olha só, dele vem sim, um amém, aceite, somente dele, mais ninguém. Seja Deus, se não quiser.
extraordinário na minha e na sua vida. Vamos orar. Pai Santo, querido, amado, queremos te agradecer mais uma vez por essa noite, por poder estar aqui, Senhor, como igreja reunida, Senhor, te louvando, e a igreja reunida, Senhor, nos lares, ó Pai. Pai, que o Senhor abençoe e guarde cada vida que nos assiste, Senhor. Que o Teu Santo Espírito visite cada lar, cada família, produza transformação, restauração, mudança, Senhor Deus. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Pai Santo, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Nos tira, Senhor Deus, da zona de conforto. Nos leva, Pai, aonde Tu queres e da forma que Tu queres, Pai. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Toma, Senhor Deus, a nossa cidade nas Tuas mãos, a cidade de Barra de Minas, Senhor. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo, guarda essa cidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se faça presente em cada canto dessa cidade, em cada casa, em cada rua, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito toque em cada família, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Pai Santo, que o Senhor nos dê uma semana de oportunidades, Senhor Deus, de mudança, oportunidade de tomar postura, Senhor Deus, de viver de fato aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo para o qual somos chamados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai Santo, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Uma semana abençoada para você, para sua família, e tenha certeza, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Que Deus abençoe. Vamos terminar louvando ao Senhor. Comece a semana declarando assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Essa doença virá.